Pronto. Oi, Lai. E aí, Tudo bem? tudo ótimo. Pessoal, essa é a Laís Espósito, psicóloga. Hoje em dia, a Laís está no Canadá, né? Mas já foi da nossa equipe da Valor, inclusive, e continua muito próxima e colaborando muito com a gente. E a gente, quando começou a fazer essas séries de live, Laís foi um nome que veio, né, à nossa mente para a gente convidar para conversar com a gente, por um trabalho que ela desenvolve muito bacana com relação à organização. E a gente tem visto lá, inclusive tem recebido algumas mensagens, né, das pessoas que seguem a página da Valor, uma dificuldade muito grande nesse momento com relação a organizar todas as tarefas que nós estamos sendo, né, Uhum. obrigados a dar conta nesse momento de home office, de homeschooling, né? Então, são crianças em casa, é trabalho em casa, são as tarefas da casa, né, que a gente está vendo que administrar, e isso impacta na organização, em algumas rotinas que a gente tinha e que hoje a gente não consegue seguir mais. Então, eu queria passar a palavra para você, já lhe perguntando, né, por que que essa questão da organização foi um tema que te chamou a atenção, por que que você começou a trabalhar com isso, como é que é a organização na sua vida, na sua carreira. Então, vamos por partes, né? A gente sabe que todo mundo foi pego de surpresa, né? Com essa questão da pandemia, o isolamento, em alguns lugares muito de repente, né? Então a gente foi obrigado a se adaptar de uma hora para outra a uma realidade que a gente nunca tinha vivido, pelo menos não a maioria Uhum. de nós. Talvez nossos avós, né, tenham passado por alguma coisa semelhante, aqueles que são muito mais velhos, mas a gente nunca viveu essa realidade. Primeira questão que você perguntou, como é que a organização entrou na minha vida? Quem me conhece, né? Quem já trabalhou comigo, quem já estudou comigo, eu sempre gostei tudo de muito organizado. Por quê? A organização não traz o benefício só para mim, não traz o benefício só para a pessoa que a pratica. Eu acredito muito e eu tenho lido muito a respeito, tentando fazer justamente essa junção da psicologia com os benefícios da organização. E a organização eu vejo que ela traz benefício em vários âmbitos da nossa vida. Não só na pessoal, não só no trabalho, mas eu vou citar alguns exemplos bem básicos, né, de cada questão. Quem em casa, por exemplo, gosta de ficar procurando por horas o controle remoto. É uma coisa tão básica, tão boba, mas a gente se estressa bastante. E qual seria a solução? Que o controle remoto tivesse um local. Isso é organização, né? Organização é dar lugar às coisas. Então, não é que tudo tem que ser perfeitinho, bonitinho, né? Tudo muito certinho. Quando a gente fala em organização, todo mundo pensa assim: ai meu Deus, como é que eu vou organizar uma casa cheia de criança? Organização não é todos os brinquedos estarem no lugar, não é você olhar para casa e não ver brinquedo nenhum. Mas é, por exemplo, que haja um lugar para os brinquedos. Então, as crianças precisam aprender desde cedo que existe um lugar das coisas. A partir do momento que você começa a definir isso desde cedo, quando a criança for crescendo, ela vai levando aquilo para a vida dela, na escola, né, na vida profissional. Então, é importante a organização em vários âmbitos da nossa vida. No trabalho, hoje a gente ouve falar muito de 5S, não é verdade? Muitas empresas Sim. aí buscando porque as pessoas às vezes não sabem como compartilhar os espaços. O espaço do trabalho, principalmente, não é um espaço seu. É um espaço de todo mundo que trabalha naquele local. Se você faltar um dia de trabalho porque estava doente ou por alguma coisa que você precisou se ausentar de repente, a outra pessoa que está ali, ela tem que dar conta do que você deixou. Então, se você tem um ambiente de trabalho organizado, onde as pessoas sabem onde estão aquelas coisas que você utiliza no seu dia a dia, seja, por exemplo, a gente trabalha em RH, um perfil de vaga, os currículos daquela vaga, se tiver tudo organizado, tudo nomeadinho, qualquer pessoa que chegar vai conseguir dar conta daquilo. Então, a organização, ela traz muitos benefícios para a questão de relacionamento, não só citando o controle remoto, né? Quem em casa não fica estressado, meu Deus, cadê o controle remoto? Foi você. Então, a gente sempre culpa o outro. Como também no trabalho, isso traz muitos benefícios para o relacionamento. A gente perde muito tempo se não trabalhar com organização, porque se eu não tenho facilidade de saber onde está determinado objeto, determinado documento, eu vou perder tempo procurando, e principalmente nas empresas, tempo é dinheiro.
Então, se eu demando tempo para procurar algo que seria fácil de achar se eu tivesse determinado um lugar, eu estou ganhando tempo, eu estou ganhando dinheiro, né? Eu consigo demandar aquele tempo para fazer uma outra tarefa, para dar conta de uma outra atividade. Então, tudo isso é Laís, importante. Marcos está falando aí, ganhei dela uma sua caixa de relógio. fama Na verdade, aqui, sua fama aqui de super organizada aqui em vários comentários, viu? né? Pois é. Eu tento passar um pouquinho disso para todo mundo, na verdade. Quem me conhece na faculdade, eu sempre organizei tudo, porque eu acho isso importante. Não só importante para mim, eu me sinto bem também quando eu facilito a vida dos outros com essa organização. Então, eu acho que na faculdade eu facilitei a vida de muita gente, né? Uhum. E aí a gente pensa em casa, como é que a gente vai fazer essa organização agora nesse tempo de pandemia? Primeira questão é que a gente foi desorganizado totalmente a partir do momento que eu tenho que sair da minha rotina, abrir mão da minha rotina, não por livre e espontânea vontade, mas porque realmente fui pega de surpresa. Então a gente precisa de um período de adaptação. Eu acredito que a gente já tenha tido, pelo menos a maioria das pessoas, tempo para essa adaptação. E aí a gente pensa, e agora o que é que eu vou fazer? Muita gente teve que trabalhar home office. Então a questão de acordar em casa, trabalhar em casa, isso às vezes dificulta um pouquinho a gente pensar, não estou produzindo muito, não estou dando conta. Primeira coisa que é importante a gente fazer quando a gente tem tarefas a cumprir, por exemplo, quando a gente tem filhos, ou até quando a gente não tem ninguém em casa, como é o meu caso aqui, por exemplo, eu fico em casa o dia inteiro sozinha. Então, eu precisei pensar numa estratégia de como me organizar para que eu não fique o tempo inteiro assistindo Netflix, o tempo inteiro não fazendo nada, né? O ócio é importante, às vezes a gente dá uma pausa realmente para oxigenar a mente, mas eu acho que a primeira coisa a fazer é a gente estabelecer quais são nossas atividades e fazer um planejamento a partir daí. Para mim, E é facilita isso, muito escrever. e é isso que eu ia lhe perguntar, né? Como é que a gente aproveita esse tempo que está em casa para organizar as coisas, né? Porque a gente já passou por um período de adaptação, agora algumas pessoas já conseguiram meio que estabelecer uma rotina de estudo para os filhos, né? Quem tem filho. As empresas também já conseguiram organizar um pouco a rotina de trabalho, né? Horários de reunião. Então, assim, a gente já está vivendo um momento de uma certa estabilização, né? Das tarefas que até então estavam muito desorganizadas para a gente, e começa a sobrar um tempo, né? Que é o tempo de repente, fazer uma atividade física, que é o tempo de arrumar uma gaveta, que é o tempo de jogar algumas coisas fora, né? Como é que a gente faz para poder aproveitar esse tempo para colocar a casa em dia? Então, a gente pode fazer tanto planejamento mental, muitas pessoas funcionam dessa forma. Eu funciono escrevendo, então eu fiz o meu planejamento escrevendo. Que horas eu acordo, né? De tal hora, o que é que eu vou fazer. Então, eu incluí estudar inglês, né? Separar um tempo para isso, incluir fazer uma prática de uma atividade física. Tem dia que eu faço aula de yoga de manhã, assistindo no YouTube, né? Então dá pra gente conhecer coisas novas. Eu nunca tinha feito yoga na vida, fui fazer uma aula de yoga no YouTube. Ou então eu faço uma caminhada à tarde pela rua mesmo, tá vazia, não tem problema, não corro risco. Então comecei a colocar quais atividades eu queria fazer, colocar um horário de tal hora, mas também deixar isso flexível. Então, assim, às vezes eu quero ler algum assunto no horário que eu tinha determinado para uma atividade física. Eu vou ter que flexibilizar, vou ter que me adaptar. Mas é importante a gente ter em mente algo que nos dê uma rotina, né? Para você não acordar simplesmente e ficar esperando o dia acontecer. Então, se eu estabeleço atividades ou objetivos que eu quero cumprir, se eu quero fazer um curso que eu nunca tive tempo, ler um livro que eu nunca tive tempo para ler, né? A gente está tão ocupado com o nosso dia a dia, às vezes sair de casa é cansativo para ir para o trabalho, para chegar em casa de noite é cansativo. A gente acaba deixando de fazer coisas que também poderiam nos dar prazer, como ler um livro, praticar uma atividade, assistir uma série. Então, Então, colocar uma esses dica pode ser esse checklist, né? Uma dica sim, pode um ser esse checklist. planejamento. É o que eu chamo de um planejamento. É você organizar ou na sua mente ou escrever no papel. Eu gosto do concreto. Então, eu escrevo o que eu pensei e vou organizando ali. Conforme eu vou vivenciando, eu vou adaptando, né? Mas eu preciso ter em mente o que eu quero fazer.
para eu não ficar esperando as coisas acontecerem. Então, se eu às vezes vejo que tem um curso interessante, uma live interessante para eu assistir, aquilo está na minha programação de um horário que eu determinei para assistir aquilo, então eu já incluo na minha rotina, né? Aproveitar o tempo que a gente está em casa para organizar aquela gaveta que a gente nunca, né, teve tempo de organizar, o guarda-roupa. E aí a gente pensa assim, ah, mas eu não sei organizar. Como é que eu vou começar? Né? Por onde eu vou começar? A gente não precisa de grandes coisas para manter uma casa organizada, um guarda-roupa. Cada um vai ter uma forma de se organizar. Existem milhares de dicas, existem milhares de formas de dobrar uma roupa, de organizar uma gaveta. O importante é você encontrar aquela que melhor se identifica com a sua realidade. Que às vezes um quer organizar na gaveta, outro no guarda-roupa. Encontre uma forma que satisfaça a sua necessidade. A palavra-chave da organização é funcionalidade. O que é funcional para mim? Não adianta eu guardar o carregador do celular na gaveta no quarto, você usa ele na sala, né? Isso não é organização se não me traz praticidade. A organização ele tem o objetivo de trazer praticidade. Além disso, a organização traz benefícios também psicológicos, né? A partir do momento que eu vivo num ambiente organizado, que eu não preciso pensar onde encontrar as coisas, isso vai diminuir o meu gasto emocional, vai diminuir o meu nível de estresse, porque se eu preciso, toda vez que eu precisar pegar um papel, um clipe, uma caneta, eu tiver que pensar onde é que eu vou encontrar isso, isso traz Gastar desgaste. horas para achar, né? Gastar horas para achar, isso traz muito desgaste mental. A outra questão importante na organização, na rotina, é principalmente para crianças. Crianças, elas precisam de uma rotina. Isso é saudável para o desenvolvimento delas. Então, a gente não pode simplesmente, porque a criança está em casa, deixar ela livre para fazer o que quiser. Não, tem que ter uma rotina, né? Tem que saber que tem que acordar, fazer a mesma rotina que se fazia para ir à escola. Hoje as escolas estão tendo aí as aulas à distância, então tem que englobar isso incorporar isso na rotina da criança, mas deixar um tempo também livre para as atividades de praticar algo lúdico, né, para poder também espairecer, porque também as crianças foram pegas de surpresa por coisas que elas antes usavam só como brincadeira, como hobby, mas elas estão tendo que aprender a aprender, né, através dessa ferramenta. E não é fácil, porque se fosse tão fácil assim, a gente não precisaria do professor ali ao vivo para estar facilitando nosso aprendizado. A gente sabe que não é a mesma coisa está ouvindo o professor à distância e está vivenciando, porque o professor consegue dar esse suporte muito maior. Eu acho que essa é a grande dificuldade dos pais. Eu tenho ouvido muito isso dos pais. Ah, não está funcionando, está muito difícil, né? Incorporar isso na rotina dá muito trabalho, porque eu tenho que trabalhar em home office e eu tenho que, né, dar conta do meu filho estudando. Então, é preciso organizar isso também para que a criança saiba aproveitar esse tempo, cumprir as atividades que ela precisa cumprir, mas trabalhar um pouquinho também do emocional dela, que também foi totalmente, né, abalada aí com essas alterações que a gente tem, que eu chamo de liberdade privada. A gente tem liberdade, mas a gente não pode usar, né? A gente não pode sair. A liberdade do ir e vir foi totalmente comprometida nesse momento. É E uma mudança de não paradigma, né? É uma mudança de totalmente. paradigma. Lá, você está falando aí, estão chegando aqui vários comentários, né? Eu vou depois falar de todos eles. Mas uma coisa que me chamou a atenção ao longo de sua fala, eu não sou uma pessoa muito organizada, não sou desorganizada demais, mas também não sou muito organizada. Você é uma referência em organização para mim também, como para várias pessoas que estão aqui na live. É a questão da leveza que você traz o tema, né? Então, não é que, é o que você falou, não é que eu vou botar o carregador de celular na gaveta porque ele tem que estar na gaveta. Eu vou colocar o Sim. carregador de celular no lugar que eu achar mais cômodo, mais funcional para mim, né? Então, é uma forma de lidar com as coisas de uma maneira tranquila, né? E se eu hoje programei fazer um curso, mas eu tive vontade de ler um livro, eu vou ler o livro, não vou fazer o curso. E aí vem uma outra pergunta: você trabalha ou recomenda algum tipo de recompensa? Então, por exemplo, eu fiz o meu planejamento, né? Eu coloquei as atividades lá e tem aquelas pessoas que têm a tendência de ficar adiando, de ficar se Procrastinando. sabotando,
e aí não faz. Aí, beleza, fiz o planejamento, mas não cumpri nada do que estava lá. Quando esse tipo de pessoa, né, quando as pessoas que têm esse tipo de comportamento conseguem cumprir, você recomenda que tenha algum tipo de premiação? De repente pode comer um pote de brigadeiro, Né? Calma aí, pera amiga. alguma coisa que leve uma vantagem, né, para que motive a continuar nesse caminho? Pronto. Muito interessante, eu estava pensando nisso esses dias, e conversando com uma amiga minha, como a gente fazer esse planejamento ser cumprido, né? Não é fácil não, tá, gente? A gente fala assim, vamos fazer um planejamento, facilita. Mas não é que seja fácil, vai se tornar fácil, porque eu fiz um planejamento, realizar todas aquelas atividades. Primeira coisa é não exagerar na quantidade de atividades que você vai listar, porque você não pode sair do âmbito do real, né? Não é porque eu tenho 24 horas no dia que eu vou ocupar as 24 horas. Calma. É importante aquele momento onde você vai descansar, não vai pensar em muita coisa, onde você vai ver suas redes sociais, fazer uma chamada de vídeo com a família, né, com os amigos. Isso é importante. Então, o primeiro passo, não exagerar na quantidade de atividades. Outra coisa que pode funcionar muito bem é você ter um parceiro. Ter um parceiro de planejamento de atividades. Eu tenho algumas amigas, eu comecei a assistir as lives, né, de alguns temas que me interessavam. Então, assim, eu mando para elas, a gente conversa a respeito. Tem um momento onde a gente, uma liga para a outra para conversar sobre isso. Você pode arranjar alguém que esteja no mesmo, na mesma vibe que você, ou de atividade, né, ou de estudo, para que vocês possam conversar sobre isso, para que um possa incentivar o outro. Porque a gente sabe que não é fácil manter um planejamento, principalmente quando a gente tem um tempo livre, né? Quem Isso está pode tendo que funcionar muito trabalhar, para atividade física e para curso, né? De repente fazer isso, atividade física junto com alguém através de uma live, de uma uma videochamada do chamada de WhatsApp, vídeo, ou exatamente. fazer um curso junto com a outra pessoa aí todo dia, né? Uma saber se a outra fez, discutir. Conversar sobre aquilo, porque às vezes você adquire um conhecimento, mas você não tem com quem conversar, é chato, né? Então, às vezes você ouve uma coisa interessante aqui, a gente não compartilha música, né? Tem uma live de música, todo mundo fica sabendo. Então, vamos conversar também, não só sobre música, vamos conversar também sobre aquilo que a gente está aprendendo. Eu acho que isso movimento faz com que a gente, de fato, cumpra aqueles objetivos que a gente tem, né? Pode facilitar. Quem está no home office, por exemplo, é muito importante que mantenha a rotina que tinha para o trabalho. Não é porque eu estou em casa que eu vou trabalhar o dia inteiro de pijama, por exemplo. Não, levante, tome seu café da manhã, Tomar banho, aproveite, né? escovar os dentes, né? Não precisa tomar banho exatamente, mas troque de roupa, É porque né? você está aí a Para que quantos você se graus? mantenha. Quantos graus está aí no Canadá? Então, hoje tá quente, hoje tá 13 graus. Pronto, né? Tá vendo? Agora aqui, quando você acorda a 30, tem que tomar um banho. Tem que tomar um banho. Então, hoje tá quente, viu? Porque esses dias tava calor, tava frio, tava frio. Abri até a janela um pouquinho aqui para entrar um Tá ventinho, claro porque. aqui, inclusive, né? Então, deixa eu ver se vocês conseguem ver. É dia aqui ainda. Ó, tô na minha São, janela aqui. certo, são 19 e 20 aí. Exato. Aqui, atualmente tá escurecendo por volta de 8h30. Mas tem épocas que escurece por volta de 22 horas. Então, imagine a adaptação para dormir. 22 horas você olha e tá tudo claro, vontade de ir pra praia. E aí, Vai, deixa, imagine. deixa eu vir aqui para os comentários para a gente poder interagir com o pessoal, tá? Jéssica Gel aqui tá dizendo dicas preciosas. Você vai acompanhando aí também, né? Soraya tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai, Soraya. Todas as nossas lives ficam salvas no canal do YouTube, né? Valor Consultoria, a gente tem um canal no YouTube, a live vai ficar salva. Fabi tá falando com a forma que ela achou de se organizar, foi anotando o que ela precisa fazer e colocando um cheque. Boa estratégia, né, Mai? Exatamente. A Fabi trouxe uma coisa aqui bem interessante. Arrumar a cama quando acordar ajuda muito, exatamente. Dá um senso de organização de que o dia começou, né? Porque às vezes você precisa trabalhar no quarto, você olha para trás, aquela cama bagunçada, que dá uma vontade de deitar, hein? Convida. Então, assim, você organizar as coisas para que
tenha um senso de normalidade de quando você saía para trabalhar, é importante para que você tenha a noção de que o dia começou e também de que o dia terminou. Então, de noite, guarda tudo que usou durante o dia, lava os pratos, deixa tudo organizado, para quando você acordar no dia seguinte, você não ficar com aquela sensação de que o dia anterior não terminou. Porque se você tem coisas do dia anterior para fazer, é como se o dia anterior você trouxesse para o dia presente. Então, você não tem uma sensação de que você começou e de que terminou o dia. Porque você precisa daquele horário para descansar. É importante que você, ao ir deitar para dormir, você não fique pensando sobre o que você tem que fazer no dia seguinte. Porque isso pode lhe gerar ansiedade, isso pode fazer com que você não consiga pegar no sono tão rápido. Então, a organização pode ajudar nisso também. Outra coisa importante que Roseli está alguém falou concordando. aqui. Roseli está concordando com você, dizendo que arrumar a cama é a primeira tarefa do dia. Exatamente. Outra Emily está falando da live, ó lá, é para salvar a live. Fica salva, Emily. Se inscreve lá no canal da Valor para poder salvar. Isso. Estão falando de sua reputação aqui na faculdade, viu, Lai? Você unia o pessoal para comer Meu Deus, estou fritura, perdida. que você organizava todo mundo. Carlos, ó, Carlos Lima, quanto tempo. Você viu Teve algum um aí? Gu César aqui, o Gu César, ele colocou um comentário, na verdade, na expectativa de novas oportunidades de trabalho. Esse é um momento também para quem está procurando, né? Quem está na expectativa de que tudo volte ao normal, encontrar um emprego. É importante que aproveite esse tempo para fazer curso de capacitação. Tem milhares de cursos gratuitos, né? Que estão sendo disponibilizados aí por diversas Organizar o plataformas. currículo, né, Lai? Organizar o currículo, fazer, atualizar cadastro nos sites, que, pelo amor de Deus, é muito importante. Né? A gente que trabalha em RH e às vezes procurar um currículo, encontrava o currículo, mas foi atualizado há 2 anos atrás. E aí, como é que você entra em contato com aquela pessoa que às vezes já mudou de número, já mudou de e-mail? Então, é uma oportunidade de aproveitar esse tempo para se organizar nesse sentido, né? De buscar capacitação, fazer coisas que vão agregar para que na hora que as coisas começarem a normalizar, ter um melhor currículo, ter melhores oportunidades, conseguir visualizar isso de forma positiva, né? A gente não precisa achar que está tudo ruim, que está tudo tenso, né? Que o mundo está acabando, né? A gente tem que tentar enxergar a positividade em cada momento que a gente vive, né? Eu acho que essa é uma oportunidade da gente valorizar isso. Tenho tempo para atualizar meu currículo, para fazer meus cursos de capacitação, para organizar aquilo que eu nunca tive tempo, ler aquele livro que eu nunca tive tempo. Eu acho que esse é o momento para a gente pensar nisso, se A organizar e se Lana está planejar. falando sobre organização na cozinha, Lai, que ela só consegue cozinhar com tudo organizado. Então, seja qualquer lugar, é lugar para a gente praticar, né? Todo lugar, principalmente, é uma coisa importantíssima aqui, quando a gente convive com outras pessoas, porque imagine você ter que compartilhar um mesmo espaço com 2, 3, 4 pessoas e você não conseguir manter uma cozinha limpa, por exemplo. A pessoa que vai chegar depois para pegar um prato, um talher, vai olhar para aquela cozinha suja ou quer fazer alguma comida, chega até desanima quando você encontra assim, uma coisa meio bagunçada. Então é preciso respeito, empatia, é preciso que estabeleçam-se regras juntos, regras de organização mesmo. Onde é que isso vai ficar? Onde é que ficam os pratos na cozinha? Todo mundo não sabe? É importante que todas as outras coisas, todo mundo saiba onde fique, para que isso, né, contribua no relacionamento, como eu falei do controle remoto, a gente não vai ficar culpando o outro porque não encontrou tal coisa, se todo mundo em conjunto estabeleceu que tal lugar é o lugar das coisas, não tem por que brigar mais por causa disso, né? Outra coisa que a organização favorece, essa eu acho que todo mundo vai gostar, é o bolso. Né? Se a gente sabe onde as coisas estão, a gente evita recompra, então evita muito gasto financeiro. Às vezes a gente compra uma pilha, uma bateria de controle remoto, né? E, puf, guarda lá, para quando Some. precisar. Para quando precisar. A casa abre um buraco, ninguém acha nunca mais. Se você tiver uma gaveta que seja só para colocar coisas de reposição, por exemplo, ou eletrônicos, toda vez que você precisar de alguma coisa, você simplesmente vai lá naquela gaveta e vai estar lá. Se você vê que não tem, que não está lá, você sabe que você precisa comprar para repor. Então, isso também facilita. Mas se você Lai, deixar né, a torta e a direito, já era. Thaís está falando aqui que precisa de uma visita sua, deve ser na casa dela, né? Exceto se ela Deve morar no ser. Canadá, tá? E vai ser Então, difícil, mas ela faz por conferência, né? Ela faz atendimento remoto.
Então, no perfil Então, dela no Instagram, né? em tempos de pandemia, é uma excelente oportunidade para a gente se reinventar, né? Eu estou tendo bastante tempo para estudar, para pensar, então comecei a pensar em formas de otimizar o que eu gosto, né? E auxiliar as pessoas. Então, assim, quem precisar de algum no meu perfil eu dou dicas de organização, mas a gente sabe que a organização ela precisa ser personalizada. Eu não vou organizar a sua casa do mesmo jeito que eu organizo a minha, né? Então eu comecei a pensar justamente nessa questão de planejamento, né, de fazer projeto. Então, quem precisar, estou querendo organizar minha casa, não sei por onde começar. Vamos conversar para que a gente possa encontrar aí uma forma de fazer isso, né? Quem está no Canadá, eu vou poder auxiliar, né, fisicamente, mas quem está à distância também existem formas de auxiliar nessa organização. Marcos Ótimo. trouxe aqui uma questão legal. Podemos também na organização usar algumas ferramentas de gestão do tempo. Principalmente quem está em empresa, né? A gente sabe que organização e gestão do tempo são coisas totalmente pareadas, né? Quanto E mais a redução gente de custo, consegue né? produtividade, tudo isso. A organização auxilia muito na produtividade. É, durante, né, essas leituras que eu tenho feito, muitos falam justamente de produtividade. Como manter a produtividade, né, como melhorar. A organização sempre está ali como primordial. Se você não tem organização, isso vai impactar totalmente nossa produtividade. Uhum. Então, a organização ela não está só no trabalho, só na minha casa, só na escola. Não é à toa que os professores fazem planejamento anual, né? Claro que eles vão adaptando, flexibilizando, mas eles precisam de um ponto de partida, precisam saber as etapas e os assuntos que eles vão tratar, né? E como vão chegar até o final, que é o objetivo final do ano. Então, todo lugar a gente precisa de organização, não tem como a gente fugir disso. Uhum. Então, a gente Teve tem que. uma pergunta aqui em cima, Lai, já subiu um pouquinho, mas que falava acho que foi uma professora, e ela falava que os pais têm reclamado das tarefas que os professores estão enviando para casa, que eles não conseguem dar conta. Então, é importante que nesse momento a gente consiga inserir isso, né, na nossa rotina, na nossa programação, porque até então a gente está organizando o trabalho e essa carga horária que a gente se dedicava às crianças e a orientar, a acompanhar a aula online, ela não existia na rotina da maioria dos profissionais, né? E aí a gente acaba reclamando da escola, reclamando dos professores. Eu estava conversando com uma psicóloga amiga minha e a gente estava falando sobre essa questão de que, na verdade, eu vi um postzinho assim falando que antes a gente reclamava, não tenho tempo, né, trabalho demais, não vou conseguir fazer isso. Hoje a gente reclama, tenho que ficar em casa, não consigo dar conta disso, não vou conseguir fazer isso. Então, as reclamações só mudaram, né? Mas todo mundo continua reclamando de alguma coisa. Eu entendo que às vezes a tarefa de ser, como é que eu vou dizer, educadores, né, dentro de nossas casas, nós éramos pais, já estou me incluindo, viu? Éramos pais ajudando na aprendizagem dos filhos. Hoje a gente é a ferramenta principal de intermediação entre o que está chegando de informação e a aprendizagem dele. Então, os pais tiveram que assumir um pouco do papel dos professores, além do papel que eles tinham de acompanhar simplesmente. Hoje eles têm que estar mais próximo dos filhos. Então, é uma nova tarefa que, claro, exige adaptação. Mas é passar, gente. Então, assim, é se organizar para dar conta nesse momento. Sendo flexível também, eu acho que a gente não tem que dar conta de todas as atividades que a escola manda. Eu tenho que fazer tudo e tá tudo perfeito. Não é assim, gente, calma. Vamos respirar, né? Vamos trabalhar também. Se tá muito estressante, se tá difícil, conversa com o professor, conversa com a escola, não tô conseguindo dar Respeitar o conta. tempo da criança também, né? De repente uma Respeitar o tarefa que é tempo para da hoje, a gente criança. pode deixar para amanhã e É avaliar se lá e... organizar. Oi? Não, pode Se falar. organizar. Se organizar para cumprir aquelas tarefas, mas ser flexível também, para que não fique justamente um momento estressante e ainda mais perturbador, tanto para a criança quanto para os pais, né? Então, assim, a organização é fundamental para cumprir as tarefas, tem que ter o horário da tarefa, tem que ter o horário da brincadeira, mas tentar dar conta do que é possível. A gente não tem que ser super mães, super pais, super profissionais nesse tempo de home office. A gente não tem que ficar se cobrando a maior produtividade do mundo. A gente sabe que está difícil. Tanta adaptação, porque é difícil você estar em home office e você
simplesmente fechar a porta e deixar os filhos lá fora, né? A comida sendo feita sozinha, não tem como dar conta. Então, a gente sabe que precisa, nesse momento, dessa flexibilidade. É Uhum. se organizar para dar conta das atividades, mas se manter flexível para ir adaptando durante o dia. Então, no final do dia, eu preciso entregar isso aqui no meu trabalho. Vou me E, organizar para cumprir e isso, ter as né? prioridades, né? O que que é As prioridades. prioridade, o que que não pode deixar de ser feito É a para, de gestão do tempo que repente, Marcos trouxe, né? exato. Fazer essa gestão do tempo. Sumara trouxe uma coisa interessante aqui. Como identificar que a organização pode estar sendo excessiva ou até mesmo disfuncional. A organização é importante, mas a partir do momento que isso começa a interferir no relacionamento, no ambiente, ou até em você mesmo, isso começa a lhe gerar sofrimento. Ai, se aquela caneta não estiver naquele lugar, para mim tá ruim. Aí começa a levantar, né, um alerta, a gente tem que ficar atento para isso também não gerar exagero. Por exemplo, se eu coloquei uma almofada no sofá, chega alguém, senta e desarruma, tenho que reclamar com a pessoa. Se a pessoa sair e não for mais voltar, eu vou lá e ajeito, mas não preciso ficar neurótico porque tem que estar no lugar. Se não tiver, o mundo vai acabar. Não. Se isso estiver acontecendo com você, é um momento para você parar, prestar atenção, né? Ver se está acontecendo mais em alguns momentos e isso não é natural. Você está ali gerando sofrimento, você precisa de ajuda. É para isso que tem tantos psicólogos clínicos aí para dar conta desses sofrimentos. Eu acho que os psicólogos vão ter tanto trabalho depois que isso tudo passar, porque agora está todo mundo vivenciando demais. Muita gente não está pensando que nesse momento, às vezes, também já está precisando do psicólogo, né? Mas depois que Uhum. isso passar, eu acho que vai ser o boom da psicologia. Vamos Deixa eu te fazer falar terapia. aqui, mandar um beijo aqui para Drica, que está aqui acompanhando a gente. Gente, beijo Selma, para todo mundo. Selma pediu indicação de livros no seu perfil tem, né, Lai? Indicação de livros, De livro sobre organização, eu não estou conseguindo ler aqui. isso. Ó, tem uma pergunta aqui de Michele. Você considera 2021, deve ser 2020, né, Michele? Perdido, sem previsão de voltar às aulas, vale a pena cancelar a matrícula? Eu acho que ainda tem Olha, é muita uma coisa questão esse muito ano, viu? profunda. Eu acho que ainda Calma tem aí, muita coisa esse ano, Michele. coisa, calma E vamos, aí. Calma e aí. vamos aprender com o que o momento está permitindo a gente, né? Então, nada de cancelar a matrícula, nada de desistir de treinamento, de se desenvolver, de projetos. Vamos arrumar a casa para assim que a gente puder colocar o que a gente hoje não pode colocar em prática, a gente, né? Assim que a gente puder, que a gente consiga deslanchar. Tem gente falando do É, marido aqui, Lai. é Um diz importante. que um diz Peraí, que é o marido importante a sabe onde gente fica ter. tudo e ela não sabe. O outro, não, todo mundo em casa pergunta a ela onde é que fica porque ela sabe. Sempre vai ter alguém em casa que sabe mais das coisas, sempre, né? Mas o importante é ensine ao outro onde está, né? Para que na hora que ele precisar, ele consiga se virar sozinho. Porque se você precisar viajar e ele ficar ligando a cada 5 minutos perguntando onde está cada coisa, já era, né? Prejuízo total. Então aqui eu faço assim, eu organizo, mas eu digo, ó, tal E coisa está em tal treina, lugar. né? Você treina. Isso não vai garantir que ele vai saber onde está, né? Ele está ali na sala me escutando, daqui a pouco ele dá, solta uma aí. Isso não vai garantir que ele saiba onde está, mas já ajuda que pode ser que em algum momento funcione. Então, ensina onde O que é está. importante também se a gente pensar no contexto organizacional, né? A organização, ela tem que vir acompanhada de um treinamento. Em casa também, né? Então, quando a gente organiza, quando a gente organiza o armário de um filho, por exemplo, a gente tem que mostrar para ele, né? Onde estão as Sim. coisas, como deve ser armazenado. Então, esse E tem que treinamento ser ele é funcional necessário. para ele, né? Na empresa também tem que ser funcional para todo mundo. Então, todo mundo tem que E, saber onde está tudo para que as coisas funcionem. Porque senão, quem organiza vai ficar bem, mas todo o resto vai ficar estressado. Então, gente,
é dessa forma, está nesse lugar por causa disso. É Tá bom para importante. todo mundo, né? Todo mundo entende que é um lugar. Principalmente a criança tem que entender o porquê das coisas. Então, se você vai arrumar uma coisa dela e vai dizer a ela que é aquele ali é o lugar, ela tem que entender por que que aquele ali é o lugar. Ó, porque é mais fácil você pegar, que você não alcança, então eu não vou colocar lá em cima, porque aqui você pode pegar, você não precisa da mãe para poder fazer isso. Você tem que explicar. A mesma coisa é em qualquer contexto. Você não pode simplesmente sair fazendo. É importante que você ensine e explique o motivo, por quê. Então, se você vai organizar, eu sempre tento dizer assim, gente, é importante organizar ou manter organizado por causa disso, disso e daquilo. Né? Em alguns contextos, principalmente na organização, né, na empresa, você vai ver claramente quais são os benefícios da organização no momento que um funcionário faltar e o outro conseguir dar conta. Ou então, no momento que um funcionário faltar e o outro não conseguir dar conta do trabalho daquele que faltou, porque está desorganizada, ó, está muito desorganizada a mesa dela, eu não consigo encontrar um documento. Então, no trabalho, a gente tem que saber que o espaço não é nosso, né? O espaço é É da espaço empresa, coletivo, né? coletivo. Então, todo mundo precisa tentar manter o mínimo, pelo menos, de organização, de limpeza. Limpeza também perpassa por organização. Eu não vou ter um ambiente organizado se não tiver limpeza, né? Isso vai afetar a nossa saúde, não só mental, mas física também. Tem alguns estudos que comprovam que pessoas que crescem em um ambiente, crescem ou convivem em um ambiente, por exemplo, bagunçado, é muito mais fácil dela desenvolver comorbidades como, por exemplo, a obesidade. Porque para ela é muito difícil conseguir manter uma rotina de alimentação saudável, por exemplo, num ambiente desorganizado. Então, não é só saúde mental, é saúde física também, né? Que a organização pode beneficiar. Você já Tem gasta por- mais tempo para fazer uma comida, então você já vai comer mais, né, comidas de um preparo mais rápido. É mais fácil de E um fast food, né? isso impacta em tudo. E a gente, Sumara fez uma colocação aqui com relação a convidar o outro para participar do processo de organização. Pode ser uma estratégia bacana para a gente aderir. Você estava falando aí, eu estava pensando aqui com relação a conflito nas empresas, né? O quanto que uma Uhum. pessoa organizada, convivendo com outras em níveis diferentes de organização, pode gerar um conflito. E aí eu fiquei lembrando de quando a gente trabalha os treinamentos de 5S, de gestão do tempo, e aí a gente chama as pessoas, né, para participar desse processo de organização na empresa, quando a gente ensina ferramentas de gestão do tempo, né, para que eles consigam se nivelar com relação a como dominar a técnica, né, a estratégia de organização, e isso acaba diminuindo o conflito dentro da organização. Então, às vezes é um treinamento que vai fazer com que o conflito que existe naquela equipe, por causa da organização ou da falta de organização, se resolva, né? Na empresa, em casa, se a gente consegue sentar, conversar e ver qual é a forma melhor de organizar, eu acho, fulano vai dizer, eu acho que é melhor colocar isso aqui por causa disso, disso, daquilo, né? O outro vai dar outra opinião. É importante que se chegue no consenso, para que consiga tomar a melhor decisão, porque às vezes um vai pensar de uma forma que pode não ser a melhor para todo mundo. Né? Então, Uhum. para definir como é melhor para todo mundo, como de fato é funcional, é preciso que todo mundo sente, converse, cada um dê opinião. Eu não gosto de organização, não, para mim tudo bem, faça o que quiser. Mas na hora que você for precisar, onde é que está tal coisa? E eu não prestei atenção, não sabia, eu não quis participar. Então, assim, é importante que todo mundo participe do processo de organização. Não é Vila difícil. Verde, Vila Verde está falando aqui que a organização não é o meu forte. Essas dicas estão sendo show. A Não é o Lana forte de muita não é o forte gente. dela. Hã? Não é o forte de muita gente, mas é porque todo mundo pensa em organização como um bicho-papão. Mas é só conseguir. Eu acho que o grande segredo é conseguir enxergar a funcionalidade da organização. Quais benefícios isso vão me trazer? Vamos trazer a cozinha, né, como exemplo. Se eu colocar os pratos na gaveta num dia, no outro dia eu colocar no armário, a outra pessoa que for procurar não vai ficar doido procurando? Isso não vai irritar ela, não vai estressar? Poxa, fulano não colocou o prato no lugar, por que que eu não tô achando? Isso gera, gente, muito desgaste mental que a gente não precisa.
A gente não precisa ter esse desgaste mental. Então, a partir do momento que eu estabeleço regras, né, consigo conciliar a organização com o meu modo de viver, vai se tornar um hábito. Eu vou aprender que o lugar das coisas é aquele lugar. Eu vou aprender que se eu quiser encontrar tal coisa, está em tal lugar. Eu não vou precisar ficar com aquele desgaste mental. Isso não vai me deixar chateado com a outra pessoa. Facilita muito a vida. Muito. Pelo menos Bacana. eu vejo dessa forma. Não sei se todo mundo consegue ver. Geisa está perguntando aqui lá, é necessário estabelecer um prazo para reorganizar as coisas? Como evitar o acúmulo ou até mesmo saber o tempo de descarte? Pronto, então, vamos lá. A partir do momento que você tem uma gaveta cheia de coisas que você não usa, por exemplo, há 6 meses, pode jogar a gaveta inteira fora. Brincadeira. Assim, quanto ao tempo, né? Quanto tempo eu vou levar para organizar tal coisa e para reorganizar aquilo? Quando a gente pensa em reorganizar a casa inteira, ou eu tenho um escritório, eu tenho que organizar tudo. Primeira coisa, eu tenho que tirar tudo para saber o que é que eu tenho. Porque a gente tem muita coisa que a gente não vê, o que a gente vê, a gente não sabe que tem. Então, eu preciso saber o que é que eu tenho. Depois, eu preciso definir o que é útil para mim e o que não é útil. O que não é útil, eu tenho que definir se eu vou descartar, jogar fora ou se eu vou doar, repassar para outra pessoa, quem pode ser útil, né? E aquilo que sobra, eu preciso estabelecer a quantidade de coisas que eu tenho com o espaço que eu tenho, para definir onde é que eu tenho espaço para guardar tudo isso. Eu tenho mais coisa do que espaço. Então, vamos reavaliar se a gente precisa realmente guardar tudo isso. Eu tenho mais roupa do que cabe no meu guarda-roupa, mais roupa do que eu consigo usar. Vamos reavaliar se você precisa guardar tudo isso, né? A partir daí você vai categorizar, né? O que é da cozinha na cozinha, o que é do quarto no quarto, o que é de uso comum. Vamos definir um lugar para uso comum e não colocar, por exemplo, se o lugar dos eletrônicos é na sala, eu tô arrumando o quarto, achei isso aqui, vou guardar numa gaveta qualquer. Não. Se o lugar é na sala, eu vou separar aquilo e vou levar para a sala. Então, categorizar é importante para organizar, para que você não tenha muitos lugares para as mesmas coisas. Não vai ser funcional para você ter que procurar, não, pode estar naquele outro lugar que eu também guardei esse tipo de coisa. Então, categorizar e a partir daí organizar. Conseguiu colocar tudo naquele lugar que foi definido, pronto, é só manter. Então, se eu peguei o carregador para usar durante o dia, terminou de usar, coloca no lugar, né? Para que depois, quando você for procurar, esqueci de guardar tal dia, onde será que eu deixei? Isso vai lhe trazer um desgaste mental, perda de tempo. Às vezes, não encontrei, vou comprar outro. Vai lá na loja, compra outro, aí já vem o gasto financeiro, né? Então, tudo isso pode ser evitado com um pouco de organização. O primeiro passo pode ser o mais difícil, né? Que é ter paciência para tirar tudo do lugar e organizar. Mas a partir do momento que você deu o primeiro passo, manter se torna muito mais fácil. E fazer aos Não tem poucos, né, Lai? Às vezes diz, vou organizar a casa toda e tira tudo e de repente no meio do caminho você já cansou, e aí começa a desorganizar novamente, né? Então, de repente um cômodo hoje, o outro cômodo daqui a uma semana ou daqui a 2 dias, mas Então, fazendo de acordo com a possibilidade. quando a gente pensa em utilizar, por exemplo, eu quero organizar minha casa toda, mas eu não quero fazer isso, eu quero que alguém organize para mim. Eu vou lá e contrato um personal organizer, que hoje em dia é uma carreira em ascensão gigantesca, né? Eu vou lá e contrato o personal organizer. Ele vai vir junto com uma pessoa e vai tirar tudo do lugar de uma vez só. E a partir daí, fazer esse processo que eu falei, né? Separar o que é útil, o que não é útil, e depois categorizar e definir os lugares. Quando a gente vai fazer na nossa casa, né, nós mesmos, sem custo financeiro, a gente vai tomar essa atitude de organizar as coisas, eu não preciso fazer tudo de vez, até porque chegando no final do dia eu não vou ter dado conta de tudo de vez, né? E aí eu vou desanimar. A gente tem que fazer, estabelecer metas de curto prazo para que Metas a gente possíveis, consiga, né? possíveis, para que a gente consiga cumprir isso no final do dia. Ou então não, eu vou passar o final de semana organizando isso. Então eu tenho de sábado e domingo para deixar tudo pronto. Então eu tenho que saber o que é possível fazer naquele espaço de tempo. Então é como você falou, esse final de semana eu vou organizar meu quarto. No final de semana que vem eu vou organizar o quarto do meu filho, né, a sala. Mas a partir do momento que você começa, você já tem que ter definido onde é que você vai colocar tais coisas. Então no seu quarto você tirou eletrônicos, bota numa caixinha.
Vai para o quarto seguinte, pega aquela caixinha e leva junto. Ah, tem eletrônico aqui, vou colocar tudo junto. Para que você consiga estabelecer o lugar de cada coisa sem duplicar a quantidade de lugares para a mesma coisa. Então, isso é E importante para que você. tem lá algumas dicas bacanas no seu perfil, que inclusive não envolve custo, né? Você tem umas dicas com o rolo do papel higiênico para poder, né, Exatamente. guardar fio, guardar Eu cabo, sou muito, eu sou reutilização de muito caixa, tampa, né? Isso, eu sou muito cri-cri com o negócio de jogar fora. Ah, tem uma caixa aqui para jogar fora. Calma, pera ainda. Deixa eu pensar se ela é útil para alguma coisa. Então, assim, como você falou, rolo de papel higiênico jogar fora? Não. Se eu tenho uma caixa cheia de cabo para organizar, eu posso muito bem usar os rolinhos de papel higiênico para organizar os cabos. Lá no meu perfil eu sempre compartilho, eu posto alguma dica legal, alguma coisa que eu faço. Ou então alguma dica de alguém que eu achei muito bacana, eu compartilho, né? Falo de como utilizar. O que eu consigo adaptar à minha realidade, eu coloco lá, né? Trazendo para minha realidade, que nem sempre é aquilo que a gente acha bonito, lindo, maravilhoso nos perfis profissionais, eu vou conseguir fazer na minha casa. E Porque o manter. que é bom para um, às vezes pode não ser adequado para o outro, né? Exato. Então, assim, dicas vão ter várias, tem muitas lá no meu perfil. O importante é você encontrar aquela que vai funcionar para o seu espaço, para a sua vida, que vai facilitar o seu dia a dia. Eu reaproveito muita caixa de bombom, por exemplo, que tem aquelas divisórias, aquelas colmeias. Porque eu coloco brinco dentro, eu reaproveito caixinha de relógio para fazer de porta-caneta. Eu reaproveito tudo. Então, tudo que pode ser reaproveitado aqui em casa é reaproveitado. Então, não precisa gastar dinheiro para se organizar, né? Não é Se você quiser desculpa. gastar dinheiro, se você quiser e tiver dinheiro ou for fácil de comprar, compre, né? Porque você gostar. Mas não é uma obrigatoriedade. Ah, eu vou gastar muito para organizar isso. Não, uma caixa de sapato, uma lata, às vezes, de café, você consegue reaproveitar aquilo, utilizar aquilo como uma ferramenta. Você só precisa usar a criatividade, né? Eu tenho tal espaço, se eu tivesse uma prateleirinha ali, seria melhor, mas não vou comprar prateleira. Pega uma caixa, inverte, virou prateleira. Pronto. Uhum. Muito simples. Então, Ai, muito criatividade. bacana. Muito bacana. Eu acho que Criatividade, um monte de site aí disponível, um monte de coisa. eu acho que a gente conseguiu dar conta da maioria das perguntas. Gente, Carlos está sugerindo lá, perguntando se você tem um aplicativo, né, que possa facilitar a organização. Tem várias dicas aqui, comentários que o pessoal foi compartilhando, mas vai ficar disponível no nosso canal, no YouTube. Essa live ela fica gravada. Vou pedir que quem não conseguiu ver na íntegra, que assista lá, que curta, né? Dê o like, se inscreva no nosso canal e visite o perfil de Laís também para ver as dicas, né, Laís? Repete Fica aí o atento. seu perfil. É Laís, Acho que eu vou escrever aqui embaixo. de psicologia, underline organizing, de organização, certo? E aí, Laís, underline Laís, psi, ah, underline organizer. Ó, teve a Nai Cerqueira que disse que fez uma lista de onde as coisas estavam na casa dela e colou na parede. Ótima estratégia, pega um monte de post-it, estabelece um lugar, ó. Aqui tá tal coisa, eu já fiz isso também, viu? Tal coisa tá aqui, tal coisa tá aqui, já fiz isso lá na Valor. Gente, tal coisa tá aqui, ó, o post-it aqui. até hoje tem post-it. Até hoje tem Pois é, post-it sinalizando post-it tudo com a gente. sobrevivem. Lai, muito Post-it sobrevivem. obrigada. Eu deixei seu perfil aqui, né, fixado nos comentários, porque como o vídeo vai ficar disponível, quem entrar depois pode ter acesso. Se tiver Agradecer dúvida, demais. tiver dica, perguntar alguma coisa, entra lá, manda um direct que a gente responde. Isso. E eu quero agradecer todo mundo isso a Adriana repetiu aqui o perfil, bacana, obrigada, Drica. Agradecer todo mundo que pôde acompanhar. Falar que na quarta-feira a gente já tem nossa próxima live programada, né? Então toda segunda, quarta e sexta live de valor às 20 horas, porque facilita, né, lá as pessoas se organizarem quando elas sabem que é no mesmo Exatamente. horário, quando tem uma Muito rotina demais. estabelecida, né? Então já se Coloca, organizem inclusive, o despertador, né? Ó, e já sei que vai ter, coloca o despertador. coloca um post-it no computador, ou então coloca o cronômetrozinho do Instagram para poder alertar. Na quarta-feira a gente vai falar sobre saúde física, bem-estar no home office.
A gente vai estar com a Muito bem. fisioterapeuta aqui dando algumas Que é dicas, muito difícil, né? A gente fica dando algumas bonito o dia dicas inteiro, meu para como a Deus. gente cuidar do corpo, né? Questão de alongamento, de postura, né? Do estresse, o que, é que o estresse Só o vem fato da gente não proporcionando. ter que andar, né, para algum lugar, pegar um transporte ou ir até o trabalho, já muda totalmente, porque a gente já fica todo entrevado. O Então, vamos fazer alguma coisa sedentarismo, aí, né? né, para poder. Pois é. Obrigada a todo mundo que apareceu aí na live. Um beijo, beijo para Selma. Meu pai e minha mãe estão aqui paparicando também. Ó, até meu afilhado, Gabriel, apareceu. A família toda com Beijo para saudade. todo mundo. Pois é, Pessoal na de distância Nazaré, a né, gente Lai? tem que Pessoal, aproveitar as videochamadas, né? Então tem que ter o horário da videochamada também. bacana. Obrigada, Lai. Obrigada, gente, por acompanhar. O vídeo vai ficar disponível no YouTube. É só vocês se inscreverem no canal e curtirem. Tá joia? Beijo, Então, já Lai. bota o sininho lá no canal. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.